Se um ser em aprendizagem da individuação, assim chamamos os humanos, aprende a dominar as suas portas energéticas, ele começa os seus primeiros passos para a reintegração. Essas portas, quando abertas para a criação, a que chamam fora, recebem esse fora e criam sua realidade com base nessa substância. Tal substância tem aparência real para os olhos que voltam-se para fora, mas é uma espécie de holograma, engano ou ilusão, como preferirem chamar. Essa criação feita com essa substância não tem aparência necessariamente má. Pode ser até um doce sonho pelo qual pairaram não apenas 1 ou 2 minutos, mas até por gerações. Essa substância externa, volátil e quebradiça, dispersa-se com facilidade e por isso a força do Criador externo para manter as sensações que criou. O maior medo daquele que só lembra de criar assim é perder as imagens que construiu. Afinal, elas são sua referência de mundo visível, de imagem criada ou de obra erguida. Diante então do medo do holograma esvair-se, o Criador, aquele que cria com a matéria externa, passa então por dramas de controle, força e perda de energia que o faz oscilar para as criações menos bonitas. O drama é controlar a fumaça criada como se fosse possível deter uma nuvem nas mãos, e se o faz, ela condensa e se esvai em chuva ou lágrimas. Por isso, suas lágrimas quase sempre são úteis para lembrá-lo que estava cultivando e apegado a uma ilusão ou nuvem. A tentativa de controle e o medo de perdê-lo e assim sumir a sua criação volúvel gera inversões vibracionais que criam sem que queiram falsas realidades menos agradáveis, e há aí um caminho a aprender, que é como não criar com a matéria externa. Há aqueles criadores de ilusões que oscilam minuto a minuto, ou várias vezes por dia, entre a linda criação e a péssima, vivendo falsos céus e infernos todos os dias. O que é bom dura pouco, diz o Criador com energia externa. Ora, não se faz uma boa casa com material tão frágil, muito menos uma vida ou a felicidade. Um ser que, durante a experiência de individuação, começa a utilizar os seus centros de forças como janelas para o interno, inicia o que chamamos de volta para casa. O processo é quase o mesmo, mas a substância ou a matéria-prima usada vem de dentro. Ele abre os seus portais energéticos para as janelas de dentro, para o conteúdo primordial, a prima matéria, feita de amor e energia da fonte. Aliás, que é do que é feito também o ser criador em experiência, também conhecido como você, que lê essa mensagem. Desaprender a trabalhar com a matéria da ilusão e começar a trabalhar com a matéria do eterno gera uma certa desconfiança. Ora, desconheço? Se você sempre esculpiu com barro, será que é capaz de esculpir com o éter? É desafiador chegar às portas para o tal externo. É desafiador fechar as portas para o tal externo, pois é como fechar a porta para tudo que fui até agora, ou pensei que fosse. As criações a partir da prima matéria são diferentes.
após reverter os fluxos energéticos para dentro, elas manifestam-se em amor muitas vezes de forma imprevisível para a mente, que até então criava com o externo e tinha uma certa programação ou previsibilidade. Mas não se intimide. Aqui, a mente não é a mentora, mas apenas mais uma parte da engrenagem da criação maior. A diferença é que a frequência da criação produzida com substância da fonte é muito mais elevada e só pode trazer benefícios que, como disse, não são premeditados. Apenas obedecem à graça divina. Apenas obedecem à ordem da graça divina. A ordem do todo, que em harmonia se integra com os planos maiores. A sensação dessas criações sempre será, no campo do sentir, muito pacificadora, grandiosa nesse sentir e, curiosamente, algumas vezes invisíveis aos olhos comuns. Há que ter olhos de ver ou o centro cardíaco ligado para reconhecer um plano da alma. Você poderá construir com a prima matéria castelos, impérios, maravilhas. A diferença é que tudo estará a serviço da fonte e poderá ser desfeita e refeita ao entender da lógica da graça, ou até cedida para o usufruto dos outros. O ego nada tem no império da graça. O reino da alma não é do seu mundo, e está aí o tudo ceder a Deus. A lógica é outra, ou de fato não tem lógica. Quando os centros energéticos do humano em experiência estão alinhados com a substância da fonte, a manifestação segue o curso que o amor ditar. Por onde ele tiver que agir, assim será. A consciência se torna o amor em serviço, e o serviço ao amor, o ser amor, o agir no amor, e ser o agir do amor. Te identifica com o holograma externo e, entretanto, te devolve algo que você sempre procurou por todas as experiências na Terra. Aliás, te desidentifica com o holograma externo e, entretanto, o amor te devolve algo que você sempre procurou por todas as experiências na Terra. O seu propósito. Por que existo? Ou para o que existo? Seu coração indagava e clamava um retorno para essa casa. Nessa frequência, não há essas dúvidas, pois a identificação com a fonte te faz fonte, e ali tudo é, e sentido como tudo é. Todas as vezes que você chegou perto desse fluir da alma, você chegou perto desse sentir, ou seria quase perto. Pois o sentir integrado com a totalidade é um explicado nada, um êxtase para o qual ainda está retornando. Está se retornando para esse êxtase e não há palavra que o descreva. O seu destino é certo, é esse lugar. E talvez isso já pacifique suficientemente a sua experiência. Ou talvez você queira, ao receber as vibrações que chegam e aumentam diariamente, utilizá-las conscientemente na expansão dos seus portais energéticos e assim potenciar o seu retorno, se é esse o seu plano. Mas raramente não será o seu plano de quem lê essa mensagem. Raramente não será o seu anseio mais íntimo, ou tudo o que mais deseja com seu coração nesse agora, o chamado, como dizem. E, portanto, se é isso, não perca tempo com as ilusões. Volte-se para os seus centros energéticos, abrindo-os para dentro, depurando suas habilidades inatas de criarem com a fonte, e sejam quem vieram para ser. E esses caminhos descritos nessas palavras
são decodificações de ensinamentos ancestrais. Já estiveram nas terras, estão nos céus, nas escolas iniciáticas, em diversas moradas e dimensões. Vocês reconhecem-nos. Seus corações estão vibrando com o reconhecimento dessas palavras. Vocês já estiveram nessa escola. Vocês estão chegando. Ou nós estamos chegando. Ou estamos nos chegando. É uma grande felicidade, amigos. Diretamente do farol lemuriano, Eldor.